Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal da Primeira União Regional Espírita da Federação Espírita do Paraná. Uma alegria a gente poder encontrar-nos nessa semana tão especial que foram esses dias luminosos da Conferência Estadual Espírita. Dias que tivemos a oportunidade de beber os ensinamentos espíritas na fala de oradores que nos tocam, nos sensibilizam as fibras mais sensíveis do nosso sentimento. Então tivemos a oportunidade de acompanhar o nosso querido Di, fazendo palestras acerca da imortalidade da alma, Alberto Almeida entrando nas questões de profundidade da natureza, do nosso psiquismo, do nosso comportamento, palestras que foram assim, cada uma na sua particularidade, contribuindo sobremaneira. Gente, as palestras da Conferência Estadual, da 24ª Conferência Estadual Espírita, ela se encerrou na manhã de hoje. Porém, a Federação Espírita do Paraná tem todas essas palestras na sua plataforma no canal FEP. Então, o convite que fazemos a todos os amigos, acessem lá. Quem não é inscrito ainda no canal da Federação, se inscreva no canal da Federação Espírita do Paraná e aproveitem esse conteúdo. Conteúdo de altíssimo contributo para nossas vidas, um conteúdo esclarecedor, um conteúdo de muito consolo. E as conferências sempre nos trazem grandes emoções. E essa não poderia ser de outra maneira. Tivemos aí momentos emocionantes e já estamos nessa saudade da conferência, rumando agora para a nossa 25ª edição. Meus irmãos, agradeço já os que já estão conosco aqui, já a Roseli com a gente. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Alice. Alice, que sempre foi nossa companheira, né, pessoalmente, quando estávamos na conferência física. Por muitos anos me hospedei em Curitiba, na casa da minha amiga Alice, para poder assistir, maratonar a conferência da abertura, que nós íamos já na sexta, até o último momento, né? Ela está dizendo aqui, depois de momentos maravilhosos em nossa conferência, estamos com muitas vibrações de amor para compartilhar. Que os bons amigos inspirem nosso amigo, Edivaldo. Já está dando spoiler de quem que é, né? Gratidão a todos por compartilhar. A Zimara também está conosco. Boa noite, minha irmã. Lila Furtado, boa noite. Pessoal de Santa Catarina, os amigos do Edivaldo, olha, ó o pessoal, o Elcio, aí a família, o pessoal todo, um abraço, meu amigo Luiz, meu querido Luiz, Sheila, nossa irmã, trabalhadora da nossa primeira URI, Dona Índia. Pessoal, vamos dar início então, na sequência a gente vai colocando os outros comentários, muita gente já conosco aí, desejando boa noite, boas vibrações. E eu vou rogar, então, que a gente junto, nesse clima que viemos da conferência, elevemos o pensamento até o Mestre Jesus. Um sentimento de muita gratidão a ti, Mestre amigo, por jamais faltar o teu amor, a tua presença em nossas vidas. Por mais que sejamos confrontados com dias desafiadores, como esses em que vivemos, sabemos da perene tarefa dos espíritos superiores a teu serviço, em relação ao auxílio, ao amparo, que toda a nossa humanidade recebe incessantemente. Que da nossa parte, aqueles que já se propuseram a modificar os caminhos e seguir o teu evangelho, que dos nossos corações possa partir as energias que, se somando àqueles outros corações que amam por toda a terra, possam envolver aqueles que ainda não viram a Deus, aqueles que ainda não se deixaram tocar pelo sentimento do amor, pelo sentimento da fraternidade, e que possamos juntos multiplicar esse sentimento fraterno de que o outro é alguém muito valioso para os nossos corações. Ensina-nos, mestre amigo, a amar o próximo da maneira como tu nos amaste e ainda nos ama incessantemente. Que assim seja.
Meus irmãos, essa noite nós temos conosco o nosso querido irmão Edivaldo Kucheski, trabalhador já da nossa primeira URI de muitos anos. A gente conseguiu aí a vinda dele com a família aqui em diversas ocasiões e agora com a sua residência também aqui no litoral do Paraná. Os laços cada vez se estreitam mais e cada vez somos nós todos mais devedores do carinho dessa família, com que eles, trabalhando junto a nós, confraternizando junto conosco, têm contribuído em nossos encontros de família, em seminários. E hoje, Edivaldo vai tratar um tema que poderíamos dizer é a sua especialidade. Quando ele fala de mediunidade, ele tem muito, mas muito a nos ensinar. Então, Edivaldo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma alegria tê-lo conosco. Boa noite, Gibran. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. É uma alegria enorme estarmos nos juntando a essa família do litoral, né? Que é a nossa família também. Nossos amigos, assim, de longa data até. E é uma alegria muito grande estarmos fazendo parte desse trabalho que a Primeira URI faz todos os domingos, de estudos da doutrina espírita. É um estudo interativo. Por isso, eu já convido a todos que estão conosco, vamos interagindo, vamos trabalhar junto esse tema que a gente vai discorrer hoje aí. Como o Edivaldo é alguém muito, né, a gente já conhece essa dinâmica dele, alguém que tem essa flexibilidade, essa facilidade, nós vamos aqui fazer aquilo que eu faço que chega, dependendo com quem a gente faça, chega a ser uma indelicadeza, né? A pessoa está falando e a gente entra no meio. Fiquem à vontade. Mas, para que a gente tenha uma dinâmica e ele possa se preocupar apenas com a sua fala, conforme surgirem questões, né, questionamentos, dúvidas, comentários relevantes ao tema que necessitem a intervenção do nosso orador, eu me coloco de novo na janelinha aqui, e aí, assim que ele conclui ali o seu parágrafo, ele me chama e eu repasso a pergunta. Então, vamos fazer nesse formato, tá? E, Edivaldo, uma excelente palestra, que a gente possa ter esses momentos aí juntos. Se não surgirem dúvidas, ao final da tua exposição também estamos de volta. Tá bom, okay, meu irmão? Combinado. Até daqui a pouco. Obrigado, até daqui a pouco. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós queremos trabalhar um tema muito importante para este momento. A mediunidade em tempos de pandemia. Nós estamos vivendo momentos em que as casas espíritas têm certas restrições de funcionamento e, com isso, acabam não acontecendo as reuniões, várias reuniões, mas nós vamos nos ater hoje às reuniões mediúnicas. Então, são situações de o que fazer com a mediunidade. Eu sou médium, aí agora eu não posso exercer devido a essas restrições sanitárias. O que vai acontecer com a minha mediunidade? Como é que vai ficar a minha sensibilidade? Vamos conversar a respeito disto nesta noite. Então, vamos fazer uma reflexão rápida, porque nós estamos vivendo agora esses momentos que são, na verdade, grandes desafios para todos nós. E esses desafios nós temos que enfrentá-los com bom senso, com serenidade, confiando na espiritualidade, confiando em Deus, confiando em Jesus, porque o nosso planeta não está à deriva. Ele tem comando. E esse comando é realmente os melhores que nós possamos imaginar. Então, nós temos que confiar na espiritualidade que está por trás de tudo isso. Então, desde o momento inicial que começou a questão da pandemia, foram tomadas muitas medidas para contenção, para que não disseminasse tão rapidamente e para que houvesse um controle dessa pandemia. Então, entre as medidas que foram tomadas, acho que vamos nos ater a duas principalmente. Evitar aglomerações e evitar ambientes fechados onde tem pouca circulação de ar, que são as nossas atividades dentro da casa espírita, em salas, que talvez venham a atender essa questão de não ser tão ventiladas e também aonde boa parte dos trabalhadores
das reuniões mediúnicas são pessoas de risco. Então, para evitar essas situações, houve medidas sanitárias, medidas governamentais, restringindo, então, que se realizasse essas reuniões. E isso atingiu de cheio, então, as atividades da Casa Espírita. Principalmente, vamos mais uma vez frisar, vamos nos ater à questão das reuniões práticas da mediunidade. Então, essas medidas de contenções para conter a pandemia, temos que lembrar, elas são importantes, elas não podem ser negligenciadas por nós, elas são importantes. Mas nós temos que lembrar algo também. Tudo isso que está acontecendo é algo transitório, é um momento transitório. Isso, dentro de algum tempo, vai passar. Nós já estamos praticamente controlando a pandemia, mas ainda não acabou. Temos que ter e manter alguns cuidados ainda. O pior, talvez, nós já vivenciamos, mas ainda é necessário nós nos cuidar. Lembrando que essas medidas são importantes e nós não podemos negligenciá-las. Mas enquanto, então, está vigente essas medidas, o que nós devemos fazer até que as coisas possam voltar à normalidade? Como que a gente vai resolver essa situação? O que fazer com a mediunidade, com as nossas sensibilidades? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, com certeza, nós podemos dizer que estamos vivendo um tempo onde exige de nós avaliar quais modificações nós podemos fazer para que as coisas aconteçam. Por exemplo, as palestras, os estudos, nós conseguimos fazer uma adaptação através de transmissões online. E resolveu-se. Praticamente os estudos não pararam nas casas espíritas. Porém, e a parte mediúnica? Como que a gente resolve? Para isso, então, é necessário que nós façamos, né, algumas reflexões para encontrarmos as alternativas para que possamos praticar a nossa mediunidade sem nos colocar em risco e colocar outras pessoas em risco também. Estamos falando em risco da pandemia, riscos sanitários. Então, qualquer que seja a alternativa que nós venhamos a buscar, a encontrar, essa alternativa tem que respeitar essas determinações das autoridades de saúde. Mas também essas alternativas não podem colocar em risco os médiuns. Por exemplo, não podemos exercer a mediunidade ostensiva, a prática mediúnica em casa. A nossa casa não tem a sustentação espiritual que tem o centro espírita. Então, o que fazer? Lembrando, temos que ter bom senso, serenidade. Tudo que a gente for fazer, não podemos contrariar as determinações das autoridades de saúde, mas também não colocar o médium e nem o seu lar em risco. Então, as alternativas que nós temos que buscar, eu queria colocar 5 pontos para que nós consigamos achar a alternativa ideal para nós. Para nós fazermos a reflexão dessa noite. Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Depois nós vamos discutir ponto a ponto para nós vermos, nos aprofundarmos e acharmos o melhor encaminhamento. O primeiro ponto, lembrar, todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Segundo ponto, somos médiuns o tempo todo. Não é porque está ocorrendo a pandemia que a nossa mediunidade desapareceu. Nós continuamos tendo sensibilidades. Então, primeiro ponto, todos somos médiuns. Segundo ponto, somos médiuns o tempo todo. Terceiro ponto, o médium deve ter controle e disciplina sobre a sua mediunidade. Então, todos somos médiuns o tempo todo, mas temos que ter controle sobre a nossa mediunidade. Temos que ter disciplina sobre a nossa mediunidade.
O quarto ponto que eu queria agora adentrando já nessa questão. Os espíritos, os benfeitores espirituais, eles já sabiam de forma antecipada o que estava para ocorrer aqui na Terra. E muitas atividades, muitas ações espirituais foram tomadas antecipadamente, preparando todos os trabalhos que iriam ocorrer dali para frente. Então, a espiritualidade já sabia que iria ocorrer, por exemplo, a necessidade do fechamento das casas espíritas. Mas não é por causa desse fechamento que as atividades pararam. Elas mudaram, porque a espiritualidade já veio se preparando para isso. Nós vamos trabalhar sobre isso na sequência. E o quinto ponto que queremos abordar é como continuar usando a mediunidade enquanto durar a pandemia, enquanto nós tivermos restrições nas casas espíritas. Então, são 5 pontos que nós vamos ver. Todos somos médiuns o tempo todo, devemos controlar e disciplinar a mediunidade, nos adaptar à forma que a espiritualidade planejou para este momento e como continuar usando a nossa mediunidade durante a pandemia, ok? Então, vamos ao primeiro ponto, que é fazer a reflexão aonde todos nós somos médiuns. Aonde a gente encontra isso? Allan Kardec fala para nós, no Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns. Isso está no Livro dos Médiuns. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos mediunidade. Podemos não ter a mediunidade ostensiva. A ostensiva não é todo mundo. Mas existem mediunidades que não são ostensivas, são mediunidades naturais e que todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, nem todo mundo é médium de psicofonia, de psicografia, de audiência, de evidência. Mas todos nós temos a capacidade de perceber os espíritos. Todos nós temos a capacidade de sermos inspirados, intuídos, receber intuição dos espíritos. Isso todos nós temos. Então, nesse estado evolutivo que nós nos encontramos, a mediunidade da intuição, da inspiração, da percepção, são faculdades inerentes a todo ser humano. A mediunidade da intuição e inspiração está ligada com o pensamento. Todo ser humano tem pensamento. Todo ser humano pensa. A mediunidade da percepção está ligada com os sentimentos. Todo ser humano tem sentimentos. Então, a intuição, inspiração e percepção são mediunidades, são faculdades permanentes em todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter em todas as encarnações que tivermos daqui para frente. E aí existem algumas mediunidades que nós chamamos de mediunidades ostensivas. Mediunidade ostensivas, né, são mediunidades que foram concedidas, são faculdades que foram concedidas como meio de auxiliar na evolução de algumas pessoas, né? São mediunidades que não são conquistas evolutivas. São mediunidades que nós recebemos por empréstimos durante uma encarnação. E essas mediunidades ostensivas, como, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, eu posso, numa encarnação, ser médium de psicografia, e na outra, eu ser médium de psicofonia. Ou como eu posso, numa encarnação, ser os dois. Mas são faculdades que elas podem variar de encarnação em encarnação, até eu ter uma evolução tal que todas elas vão ser mediunidades naturais para mim. Hoje, mediunidade natural que todo mundo tem, inspiração, intuição e percepção. Bom, feito essa primeira reflexão, que todos nós somos médiuns, eu queria passar para a segunda reflexão agora, que nós somos médiuns 24 horas por dia. No livro Diretrizes de Segurança, onde Raul Teixeira e Divaldo Franco respondem vários questionamentos, eles afirmam para nós que nós somos médiuns
24 horas por dia. O médium não é médium somente no dia que vai na reunião lá no centro espírita. O médium, ele é médium em todos os lugares, em todas as partes. Claro que nós temos que falar e explicar que nós somos médiuns, principalmente de intuição, inspiração e percepção, 24 horas por dia. E nós podemos exercitar essas mediunidades, intuição, inspiração e percepção, aonde estivermos, no trabalho, na rua, em casa, em qualquer lugar. A inspiração, intuição e a percepção, nós podemos exercitar. Mas devemos não confundir. Por quê? Porque médium de psicofonia, psicografia, essas mediunidades mais ostensivas são mediunidades que não devem ser praticadas fora de um ambiente seguro, como é o caso da casa espírita. Ah, mas agora está fechada a casa espírita. Vamos falar disso para frente. Nós somos médiuns 24 horas por dia e podemos exercitar a mediunidade da intuição, inspiração e percepção. Psicofonia, psicografia, nós temos que ter os locais apropriados para isso, porque o contato espiritual é muito maior. O envolvimento com o espírito é maior. Então, nós precisamos de local seguro. E, neste momento, então, nós precisamos readequar essa questão. Onde praticar a nossa psicofonia, a nossa psicografia, a nossa audiência, a nossa vidência? Como fazer isso? Já vamos falar em seguida. Eu queria antes falar do terceiro ponto de reflexão, que o médium deve controlar a sua mediunidade. O médium deve controlar e disciplinar a sua mediunidade. Onde está escrito isso? Também no livro Diretrizes e Segurança, onde Divaldo Franco fala para nós que o médium deve controlar a sua mediunidade, controlar a sua percepção, controlar aquele espírito que está tentando se comunicar com ele, para que o espírito consiga respeitar a sua instrumentalidade, que é o médium. O espírito não pode dominar o médium, ele pode transmitir a ideia, transmitir a sensação, e o médium é que vai perceber e vai ver como ajudar esse espírito, né? Bom, aí podemos estar pensando numa questão agora. Como o médium pode obter o controle da mediunidade? Como controlar a mediunidade? E eu sempre ouço muitos médios dizer, mas chega uma hora que eu não consigo controlar. Sempre há controle. A espiritualidade não iria permitir que acontecesse algo que você não tivesse capacidade de controlar. Quando existe esse descontrole da mediunidade, como eu vi há pouco ali, é falta de orientação e uma educação adequada da mediunidade. Quanto a isso, para nós controlarmos a mediunidade, nós queremos lembrar o seguinte: a doutrina espírita, quando Kardec estava codificando a doutrina espírita, ele trouxe, né, o livro dos Espíritos, depois o Evangelho, e depois veio o livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns, nós podemos afirmar que é um divisor de águas. Antes do livro dos Médiuns, nós não tínhamos como controlar a mediunidade, porque nós não tínhamos conhecimento, não sabíamos o que fazer. Porém, depois do livro dos Médiuns, nós começamos a ter controle da mediunidade. Por isso que o livro dos Médiuns é um divisor de água. Antes, sem controle. Depois, com controle. Então, o livro dos Médiuns, Kardec traz para nós todas as orientações necessárias para que nós consiga controlar a nossa mediunidade. O livro dos Médiuns, então, é um manual, vamos chamar de manual, seguro, que nos orienta de forma eficiente, nos dá o conhecimento necessário para que nós possamos controlar a mediunidade. Mas, porém, Kardec, ele faz, dentro do livro dos Médiuns, vários alertas, e ele nos diz o seguinte: ele destaca
que para controlar a mediunidade é preciso, primeiro, ter o conhecimento. E segundo, nós termos moral. A moral cristã é a base fundamental para que nós tenhamos o controle da mediunidade. Por quê? Porque nós tendo a moral, seguindo, sendo um médium de boas qualidades éticas, morais, nós vamos ter ascendência moral sobre o espírito. Nós aprendemos no Livro dos Médiuns, que é o nosso manual que orienta, que toda mediunidade, ela é sintonia, tem que sintonizar para que possa haver a comunicação. Então, quando o espírito ele vai sintonizar com o médium, que está num padrão vibratório acima dele, esse espírito precisa ascender. E aí ele fica sob o domínio do médium. Mas quando o espírito está num nível vibratório e o médium, às vezes, até está pior do que ele, aí, quando vai haver essa afinidade, o espírito domina a comunicação. Então, para o médium controlar a mediunidade, é preciso ter o conhecimento e moral cristã, para que tenha o controle sobre a mediunidade. Ok? Vamos para o quarto ponto de reflexão agora, que estamos chegando onde a gente queria fazer o esclarecimento de que a espiritualidade, de forma antecipada, tinha conhecimento do que iria acontecer com o nosso planeta. Isso não é visão futurística. Isso é uma dedução. Se eu estou em cima de um morro, e lá embaixo tem uma estrada, eu estou lá em cima do morro, vendo um carro indo, e à frente tem uma grande pedra que rolou do morro e está lá, e o carro está em alta velocidade, o que eu deduzo? O carro vai bater naquela pedra, não vai conseguir segurar antes de bater. É uma dedução. A espiritualidade, vendo a situação que nós nos encontrávamos aqui, por dedução, claro, vai antecipadamente sabendo aonde vai acontecer, o que vai ocorrer conosco. Então, a espiritualidade, de várias formas, tinha o conhecimento antecipado dessa situação que nós estamos vivenciando agora, que estamos atravessando. Onde eu encontro essa informação? Onde eu encontro isso? Neste livro aqui, ó, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 1, chamado Os Clarins Anunciadores. Quem tiver essa obra, por gentileza, leia, que ali vocês vão encontrar um rico conteúdo sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda descreve para nós a preparação das equipes espirituais para atender a humanidade diante desse quadro tão grave que o planeta iria passar. Então, já era um alerta mostrando o preparo da humanidade de forma antecipada para que viessem já ter equipes de trabalho, todas elas preparadas para atender as mais diversas situações aqui no nosso planeta. Então, a espiritualidade tinha o conhecimento do que iria acontecer. Eles sabiam que, por exemplo, que as atividades das casas espíritas iriam ser suspensas. E em nome, né, de uma cautela e cuidado com a saúde, as nossas casas tiveram realmente que cerrar as portas por um período. E algumas ainda estão, né, com as atividades suspensas. Algumas já estão começando, mas sempre atendendo, né, os requisitos fundamentais de controle e contenção da pandemia. Muitas atividades, então, que já aconteciam antes no plano espiritual. Os trabalhos espirituais que acontecem lá no plano espiritual, mesmo antes da pandemia, muitas atividades mediúnicas já aconteciam antes. Quantas obras descrevem para nós que, durante o nosso sono físico, nós nos desdobrávamos, né, para o plano espiritual. Na hora do sono, o corpo descansa, mas o nosso espírito está ativo. E vamos ao plano espiritual trabalhar
nos grupos mediúnicos do plano espiritual, nas reuniões mediúnicas que lá ocorrem. Então, isso já acontecia antes. Mas, com a pandemia, passaram a ser realizadas com muito mais intensidade. Por quê? Porque os médiuns não conseguindo ir para a casa espírita, os espíritos, principalmente os dirigentes dirigentes das casas espíritas, continuaram realizando as reuniões agora no plano espiritual e com a presença dos médiuns. Por isso, os médiuns de psicofonia, de psicografia, eles continuaram trabalhando, não no físico, mas no espiritual. Nós encontramos isso em muitas obras, descrevendo essas atividades. Então, aqui no plano físico, o atendimento foi suspenso. Mas essas reuniões continuaram acontecendo agora com mais intensidade no plano espiritual. Nós encontramos isso em diversas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de Hermínio de Miranda, nas obras de André Luiz. São obras muito ricas nas demonstrações dessas atividades, onde encarnados vão ao encontro dos desencarnados para colaborar nas atividades mediúnicas. Por exemplo, no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda, ele descreve que à noite, enquanto adormecemos, os espíritos, né, encarnados, mas desprendidos agora, parcialmente libertos, vão auxiliar os benfeitores espirituais. E, muitas vezes, fazem parte dos encarnados de equipes espirituais que vão até certas profundezas dos umbrais para resgatar espíritos, para participar dessas reuniões no plano espiritual. Que daí, posteriormente, acontecia, a continuidade seria nas reuniões mediúnicas que acontecem no plano físico. E tem uma questão muito interessante no livro Missionários da Luz, onde o instrutor Alexandre fala para o André Luiz que no plano espiritual possui vários grupos de trabalhos que executam todo esse tipo de auxílio que desenvolve-se nas reuniões mediúnicas. E que não às vezes, não é necessária a participação de encarnados. Às vezes. Mas na maioria dos casos, daí diz o Alexandre, é necessário a presença do encarnado devido ao magnetismo físico, orgânico, mais denso, para que haja aquele contato com os espíritos que precisam ser despertados por essa aproximação magnética com o físico, com o encarnado que está transmitindo essas energias físicas, para que ele possa despertar. Até ele ressalta, o Alexandre, que na questão de doutrinação, muitas vezes até é dispensável o doutrinador encarnado em determinados momentos, porque os espíritos conseguem fazer isso. Mas quando há necessidade do despertamento dessas entidades mais densas, que precisam desse contato, aí se torna indispensável a presença do encarnado nessas reuniões espirituais. E aí a gente encontra também no livro, voltando a falar, né? Está aqui, ó, No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 9, Atividades Complexas no Mais Além. Então, ele descreve uma atividade que ocorre exatamente nesse momento da pandemia, como que os médiuns encarnados estão agora impedidos de fazer a reunião no físico, eles são levados a fazer reuniões no plano espiritual. Então, ele descreve nesse capítulo 9 uma reunião que começou a 1h da madrugada, lá no plano espiritual, aguardando os médiuns encarnados entrarem no estado de sono, desprenderem-se, e aí realizarem essa reunião. Então, é muito interessante
quem tiver esta obra, né, No Rumo do Mundo da Regeneração, ler esse capítulo 9, onde há a participação dos médiuns neste momento. Então, quer dizer, nós não ficamos com a nossa mediunidade parada nesse período de pandemia. Elas continuaram acontecendo, só que não no físico, no plano espiritual. E aí, eu queria agora entrar na quinta reflexão, que é como que eu posso continuar usando a minha mediunidade? Agora vamos falar. Como que eu posso fazer uma intensificação agora de uso da minha mediunidade, da intuição, da inspiração e da percepção nesses momentos agora, enquanto não está se realizando as reuniões mediúnicas? Eu não fico só aguardando o momento de sono para trabalhar com a mediunidade. E enquanto eu estou acordado, o que eu posso fazer para ajudar? O que posso fazer para que ocorram também essas atividades? Então, os mentores espirituais dos grupos mediúnicos, eles sabem que nós não podemos agora, por impedimentos sanitários, realizar as nossas reuniões. Eles sabiam disso, sabem disso. Então, o que eles fazem? Quando estava funcionando normalmente as reuniões mediúnicas, muitas entidades eram trazidas junto de médios de psicofonia, de psicografia, para que fosse fazendo aquela finalização, aquela harmonização, para que à noite, no momento do trabalho mediúnico, fossem feitos os encaminhamentos. E agora? Não está vendo a reunião mediúnica. O que os mentores espirituais estão fazendo? Claro que essas entidades que necessitam desse envolvimento maior estão sendo levadas, migradas, então, para esses trabalhos que são realizados no plano espiritual com a presença dos encarnados. Porém, existem muitos espíritos que não precisam desse contato mais amplo e que necessitam da presença em trabalhos mediúnicos, mas que precisam apenas se aproximar de nós, sentir essa energia física para despertarem-se. Então, a espiritualidade tem feito isso, por isso que eu queria chamar essa atenção agora para esse momento. O que eu posso fazer com a mediunidade nesse momento em que eu não posso ir para o centro espírita? Então, eu não posso fazer trabalho de psicofonia, psicografia em casa. Isso eu não posso. Nós já vimos que tem que ser feito essas atividades em local apropriado. Mas eu posso usar da minha intuição, minha inspiração, a minha percepção 24 horas por dia. Isso eu posso. Então, o que a espiritualidade está fazendo? Continua trazendo espíritos, enviando espíritos que não necessitem da comunicação mediúnica através de uma psicografia, de uma psicofonia, mas que pela percepção nossa como médium, aí que vem agora o nosso trabalho. Eles trazem e nós vamos perceber a presença desses irmãos à nossa volta. Por isso eu queria chamar a atenção que antes de ser médium de psicofonia, psicografia, nós somos médios de intuição, somos médios de percepção, de inspiração. Então, todos nós estamos em condições de auxiliar os espíritos. É prestar melhor atenção nas nossas sensações, naquilo que, às vezes, no dia a dia acontece de alterar a nossa... Nós estamos bem, com a sensação agradável, de repente vem um mal-estar, um leve mal-estar, uma sensação de angústia, uma sensaçãozinha de revolta, porque são entidades que são trazidas para se aproximar de nós. Lembrando que os espíritos estão constantemente aí, em toda parte. E nós podemos estar esbarrando com entidades o tempo todo. Mas quando a gente percebe mais, de forma mais ativa, percebe uma alteração em nosso estado emocional, alguma sensação que a gente sabe que não é da gente. Eu não tinha motivo para estar triste, não tinha motivo para estar revoltado. E começa a aparecer isso. É nesse momento que nós precisamos nos
a perceber de como podemos ajudar esse alguém que está ali ao nosso lado. E aí a orientação que se dá é que nesses momentos em que a nossa percepção começa a ficar mais alterada, primeira coisa, vamos buscar alguns recursos que a gente conhece muito, que a doutrina espírita nos ensinou, e essa é a hora, com bom senso, serenidade, notarmos que nós podemos utilizar de forma mais intensa. Então, esses recursos, começamos pela prece. Percebemos uma alteração, uma sensação desagradável, um pouco angustiante à nossa volta, e devemos nos atentar. Então, se isso acontecer, prece. Fazer uma oração. Pai, estou percebendo um irmão próximo a mim, porque eu estou sentindo sensações que tenho certeza que não são minhas, sensações de angústia, que eu não tenho motivo para ter esse sentimento. Então, se eu estou percebendo esse alguém, com certeza foi visto que eu tenho capacidade para ajudar. Então, eu queria fazer uma prece, pedindo por esse irmão que está aqui. E faz a prece. Faça a prece que você achar melhor, mas faça com sentimento, faça de coração, pedindo por esse irmão. E cuidado, se você é médium de psicofonia, evite o transe, porque não vai ter ninguém para sustentar, para dar segurança para você. É ajudar. Por isso, eu vou dar aqui agora a regra. É perceber, não absorver essa energia. Existe diferença entre perceber e absorver. Quando eu percebo, eu já faço a prece para que esse espírito se sinta melhor. E ele vai receber minha energia? Claro que vai. Ele vai receber toda a energia que eu produzi com a prece. Porque quando eu faço uma prece, eu concentro uma quantidade muito grande de energia, que vai expandir a minha volta. Quando eu faço prece, eu concentro energia que vai expandir a minha volta. Vou dar um exemplo assim para vocês entenderem. Quando a gente aplica um passe, a gente transmite energias. Aliás, a gente faz uma transfusão de energia, transmite energia um para o outro, né? Quando a gente faz uma irradiação, nós transmitimos à distância energia. No passe, nós fazemos uma transfusão de energia. Na prece, nós concentramos energia, que depois vai se expandir à nossa volta. E todos aqueles que estão à nossa volta vão sentir essa energia salutar, benéfica da prece. Então, quando eu perceber qualquer sensação, já imediatamente eu fazer a prece. Seja onde eu estiver, fazer a prece. Não vai levar mais que 2, 3 minutos para toda essa situação se normalizar. E isso eu posso fazer aonde eu estiver. Então, eu tenho que perceber. Perceber é sentir. Eu só senti as vibrações que estavam à minha volta, alguma sensação que estava diferente, eu percebi. E já tratei de alterar aquela situação para que aquele espírito se sentisse melhor. Eu não posso absorver, porque se eu estou percebendo, e não estou fazendo nada, estou percebendo, na verdade, eu estou absorvendo cada vez mais. E se for um médium de psicofonia, que não tem essa orientação, ele vai absorver, até que ele vai entrar em transe. E aí não vai ter ninguém para ajudá-lo. Isso não pode ser feito em qualquer lugar. Por isso, perceber e já em seguida iniciar o processo da prece, porque vai mudar toda a vibração que está à minha volta. Esse irmão que está à minha volta já vai se sentir melhor. Ele já vai se sentir melhor. E aí, ele se sentindo melhor, ele vai mudar o padrão vibratório dele, que com certeza vai ficar mais elevado do que ele estava, e com isso ele vai conseguir enxergar aqueles irmãos que estão ao seu lado, que o trouxeram até perto de nós.
para poder aí ser encaminhado por eles. E o que custou para nós? Uma prece. Pode custar um pouquinho mais. Nós, depois da prece, conversarmos intuitivamente com ele, dizendo: meu irmão, se acalme, confie em Jesus, confie que você está sendo ajudado nesse instante, mas se ajude também. Pronto. Ok? Gibran, tem alguma notícia para nós aí? Temos uma participação aqui da nossa amiga Eunice, se não me engano, de Brasília, né? Onde ela Conheço vai muito, trazer a seguinte... conheço Oi? muito bem a Eunice. É Ah, é? minha prima. Então ela está nos perguntando assim, ó, qual deve ser a condição ou preparação que o médium deve fazer durante o dia e antes de dormir, para ter condições de ser realmente útil nas reuniões mediúnicas no plano espiritual? Boa pergunta, Anice. Obrigado pela tua participação. Um grande abraço para você aí em Brasília, para todos os familiares aí. O médium deve se preparar, na verdade, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós, antes da parte mediúnica, conhecemos também os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, ter uma vida pautada dentro dos ensinamentos que Jesus nos ensinou, amar a si mesmo, amar o próximo, amar a Deus, tentar ter uma vida mais regrada. E claro que sempre que, ao acordar, façamos uma prece em agradecimento à noite que tivemos e ao dia que vamos ter. Esta prece vai nos preparar para o dia, mas, como a gente sempre fala, não adianta fazer a prece se o nosso comportamento também não for bom, também não for de respeito aos outros. Então devemos fazer a prece e usar dos ensinamentos de Jesus, ser uma pessoa benévola, uma pessoa que compreende, que é tolerante, que é paciente. Isso é difícil de fazer? É difícil. Mas os Espíritos nos ensinam que, para nós, lá no Livro dos Espíritos, né, que basta que nós tenhamos vontade de querer fazer. Uma vontade, um esforço insignificante e vamos conseguir vencer essas dificuldades. Então, a prece, seguir os ensinamentos de Jesus, sempre que você sentir qualquer situação adversa, a prece de novo. A prece é o nosso meio que nos liga à espiritualidade, nos liga com Deus. Qualquer situação que você precise, prece. E já emite várias energias positivas à sua volta, e com isso, todos os que estão à sua volta, pedindo ajuda, ou tentando interferir em você, tentando transmitir a você alguma coisa que não seja boa, vai receber essa ajuda. E ele se acalmando, qualquer que seja a situação. Essas entidades se acalmando, esses irmãos se acalmando, eles mudam o padrão vibratório deles, apenas com a vibração da nossa prece. E dando continuidade até o que a gente estava falando. Esses irmãos, à medida que eles mudam o padrão vibratório deles, eles automaticamente conseguem enxergar os espíritos superiores que estavam tentando ajudá-lo e que ele não enxergava antes. Mas esse contato conosco, essa ajuda vibratória que nós prestamos para ele, através da prece, já permitiu que ele mudasse o patamar vibratório. E aí ele vai enxergar a espiritualidade que vai continuar dando um encaminhamento para ele. E é isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Então, o que fazer com a mediunidade nesses tempos de pandemia? Se eu sou médium de psicofonia, psicografia, vamos se preparar para, ao dormir, para que nós consigamos aí participar das reuniões espirituais que estão sendo muito necessárias, mas que está sendo dado continuidade àquele trabalho que eu não posso fazer dentro da casa espírita, eu consigo fazer na espiritualidade durante o meu estado de sono. Porém, eu agora, para trabalhar e dar continuidade às atividades físicas, a minha parte mediúnica, vamos pôr em ação a nossa percepção, a nossa intuição, a nossa inspiração.
Vamos trabalhar mais intensamente com elas, para que nós consiga continuar ajudando aqueles que se aproximam de nós. Vamos dizer que com o Elcio, meu irmão que mora em Pissarra, Santa Catarina, se somos médios o tempo todo, o preparo é a vivência do bem, do evangelho o tempo todo. Exatamente isso, Elcio. Boa colocação. Nós temos que tentar nos manter o mais tempo possível dentro da vivência evangélica. Do evangelho, aliás. Vivência evangélica. Dentro do que Jesus ensinou. É isso que nós temos que fazer. Principalmente, então, agora que vivemos um momento de pandemia, onde a necessidade é muito grande da espiritualidade, mas também dos encarnados. Se eu sou uma pessoa que, aonde eu for, eu levo as minhas energias junto, então quer dizer que, se eu, como encarnado, estou também andando a vários lugares, aonde eu for, eu deixo o rastro das minhas energias. Muitas vezes eu posso chegar num ambiente onde esteja pesado, carregado, porque teve atritos ali naquele ambiente, e a nossa presença ali dissolve todas aquelas energias negativas que ali estavam. E nós podemos entrar e sair sem dizer nada e ter modificado totalmente a vida das pessoas que ali estavam. Então vejam a importância nossa nesse momento como médiuns. Então não fiquemos preocupados, o espírito, eu não estou lá nem no centro, lá agora não está comunicando. Eles estão comunicando agora de acordo com o momento. Isso vai passar, isso vai mudar. Quando tudo isso deixar de existir, a pandemia ficar totalmente controlada, vamos voltar às atividades mediúnicas na casa espírita, vai ser outra situação, vai ser outro momento. Então, nós vamos retomar as atividades normais aqui, a espiritualidade vai retomar as atividades normais lá. Hoje, nós estamos no momento em que houve necessidade de adaptações, e está sendo necessária essas adaptações. Então, a espiritualidade está conosco também, realizando as atividades mediúnicas de forma muito mais intensa no plano espiritual e com as nossas participações. Então, não se preocupemos de não estar podendo ir na casa espírita fazer, prestar o serviço de psicofonia. Nós estamos prestando esse serviço. Mas nós podemos fazer mais nesse momento, utilizando a nossa intuição, a nossa percepção e a nossa inspiração. Podemos fazer isso com os desencarnados, mas também com os encarnados. Porque a mediunidade, uma vez que nós percebamos um ambiente que está pesado, está carregado e pode ter várias presenças de desencarnados ali, nós, com a nossa vibração, podemos fazer com que aquele ambiente mude, melhore, fique diferente. Só com a nossa presença. Então, é compreensível, então, que neste momento as coisas não estão normais como eram antes. Porém, agora é momento em que nós precisamos nos adaptar à situação. Porque se nós forçarmos, não, porque eu tenho que ir para a casa espírita, o que vai acontecer? Eu vou forçar uma situação, vou colocar pessoas de risco, num risco maior, vou contrariar as determinações sanitárias, eu vou fazer um monte de coisas que a espiritualidade sabe que isso iria acontecer e que nós temos condições de ajudar de outra forma. Então, se preparem bem para dormir, se preparem bem para o dia, porque é isso que nós estamos fazendo agora. Então, essa pandemia, vamos lembrar, ela veio para a nossa evolução. É um processo evolutivo. De alguma forma, isso está lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, que todos os flagelos têm a finalidade de acelerar o progresso da humanidade. De alguma forma, isso vai acelerar. Nesse momento, exige de nós paciência e resignação. Então, esse período conturbado, com certeza, vai passar. Novos tempos vão vir. Nós vamos ter muito maior entendimento das coisas depois. Porém, agora fechando com o que a Anice disse, com o que o Elcio falou também ali, nós precisamos agora ter uma vivência de amor, esse amor cristão, que nós aprendemos tanto na doutrina espírita, e que agora é a hora de nós vivenciarmos mesmo.
É a hora de nós provarmos a nossa fé, provarmos aquilo, tudo que nós temos de teoria dentro de nós. É pôr em prática. Esse é um grande momento para nós aproveitarmos. Então, mediunidade, em tempos de pandemia, nós temos que não fazer as coisas diferentes daquilo que realmente nós podemos fazer. Se há impedimentos legais de eu estar na casa espírita, eu vou ajudar da forma que eu puder, fora da casa espírita, sem me colocar em risco, sem colocar em risco a minha casa, sem colocar em risco outras pessoas também, mas exercer a mediunidade da intuição, da inspiração, da percepção e me colocar à disposição da espiritualidade quando eu estar em estado de sono físico aqui, mas que o meu espírito possa estar ajudando a espiritualidade do outro lado. Gibran, fiz todas as minhas colocações, agora fica à disposição. Que maravilha, né? Vejamos que quanto ensinamento, né? Até esses períodos de suposto silêncio tem a nos trazer. A pandemia, sem dúvida, veio cumprir aí um papel junto aos nossos corações que outro mecanismo talvez não tivesse o mesmo efeito. Então vejamos que nós fomos, enquanto humanidade, mexidos. A mediunidade, que foi prevista até na Bíblia, né, que se espalharia nesses dias sobre todos, né? E a gente vê hoje como é comum, né? Grupos, às vezes, de poucas pessoas ali, entre eles haver um médium ostensivo, aqueles outros que, embora não sejam ostensivos, mas que já têm uma intuição muito desenvolvida, uma percepção muito desenvolvida. E aí se paralisa esse tempo agora de atividades presenciais e para aqueles que estão sabendo aproveitar esse momento para rever atitudes, para rever interações, para rever... Esse tempo está sendo valiosíssimo. A nível de nações nem se fala, nós temos visto, né, mesmo nos dias de hoje, com os rumores de guerras, dificuldades que estamos vivendo no planeta, que as nações, em sua imensa maioria, não querem conflitos. Não querem. Então, não é do desejo de ninguém. E esse resultado, a gente está vendo agora, nunca uma notícia de guerra impactou tanto na humanidade inteira, que o mundo inteiro ninguém quer. Por quê? E isso antes acontecia frequentemente. E passava. Agora, o mundo inteiro está indignado com isso. Por quê? Isso não mexeu nos sentimentos. Isso não é uma evolução espiritual, um salto espiritual que a humanidade deu? Enorme, enorme, enorme. Eu estava me recordando que o maior episódio de transformação que a Terra tem notícia, sem dúvida, até os dias atuais, foi a vinda do governador até a Terra, se materializando entre nós. Então, a vinda de Cristo, ela vem marcar o início de uma era amor. Ah, mas as pessoas continuam lutando, Gibran, as pessoas... Mas o amor germinou no planeta e começou a dar frutos. Dali em diante, essa semente que esse semeador plantou em vários terrenos começa a frutificar. E nós vamos ver uma curiosidade para as nossas reflexões. Antes da vinda de Jesus, Israel ficou 400 anos em silêncio mediúnico, sem um profeta. 400 anos, 4 séculos, desde o profeta Malaquias até João Batista, Israel não teve notícias efetivas ali, porque havia reunião mediúnica em Israel, né? O grupo dos 72 anciões criados por Moisés era um grupo mediúnico ali revelações, né? Comunicações eram dadas, era um grupo mediúnico. E o próprio Moisés exigia, né, conduta, comportamento ético, moral desse grupo, né? E nós vamos ter esse período sem essa comunicação. E depois, a vinda do Cristo, esse alvorecer. Gente, não sejamos ansiosos. Aproveitemos a mensagem que o Edivaldo trouxe para nós e vamos produzir aonde estamos semeados. Se o momento, hoje, esse instante, não é da prática mediúnica numa sala fechada, jamais estaremos impedidos de exercer o bem. Não falta atividade para exercer o bem dentro da própria mediunidade, como foi dito pelo Edivaldo. Então, vejamos,
não façamos pretextos para adiar uma tarefa que exige urgência para todos nós, que é a tarefa do amor entre as relações que nós mantemos. E não nos equivoquemos muitas vezes, porque tem pessoas que acham que é só dentro do centro que ele vai praticar. E não, eu tentei trazer aqui, nós somos médios 24 horas por dia. Não de forma ostensiva, mas somos médios 24 horas por dia. Então, não é só lá dentro, porque o centro está fechado que eu vou deixar de praticar. Então, é preciso que nós tenhamos essa visão e não ficar, de lamentação, o centro está fechado, o centro está fechado. Nossa, quanta coisa a gente pode fazer, né? Sem estar dentro do centro, que, na verdade, o centro seria aonde eu vou angariar conhecimento, mas o meu campo de trabalho maior é fora do centro espírita. Exatamente, exatamente. Então, vejamos, gente, dentro do assunto proposto, a mediunidade, que trata da comunicação dos dois planos, do intercâmbio dos dois planos, para muitos parece estranho o que eu vou dizer, mas os encarnados também são espíritos, tá? E precisam da ajuda. A gente, às vezes, tem muito carinho pelos desencarnados e vontade de auxiliar, e bacana isso, muito lindo. Mas não podemos fazer essa distinção. Não podemos fazer distinção de cor, de nacionalidade, de crença, de estado vibratório. Se o indivíduo está vivendo a condição de alma encarnada, ele é um ser espiritual. Se ele está vivendo a condição de espírito errante, ele é um irmão nosso de humanidade. Não há diferença. São períodos. Nesse momento eu estou aqui no plano material conversando com vocês. Amanhã eu não sei. Mas há um quê de continuidade, que a gente não pode separar. Ah, não, mas com os espíritos estou disponível, não posso deixar de trabalhar. Mas vem cá, e a minha família, que também me pede atenção, os meus amigos, Gente, jamais estaremos impedidos da tarefa do bem. Aproveitemos cada oportunidade de exercer o amor, exercer a prática cristã, dando de nós mesmos o testemunho verdadeiro de termos compreendido Jesus quando nos pede, ama teu próximo, como a ti mesmo. Muito obrigado, Edivaldo. Eu que agradeço, Gibran, agradeço a primeira URI, né, a tua pessoa, agradeço a todas as casas espíritas do litoral que nos recebem com o maior carinho quando vamos aí, dos nossos irmãos. Temos aqui os presidentes das casas presentes, a Valdete do Paz e Luz, a Jussara de Guaratuba está conosco, a Maria da Casa de Morretes, pessoal aqui das casas Você fica litoral. Falando, eu vou chorar daqui a pouco. Quanta saudade dessa turma aí. Gente, queremos agradecer todos os que estavam conosco nessa noite também. Meus primos, meus irmãos, né, minha filha, meu filho, né, que estão conosco nesta noite, estudando, meus amigos de Santa Catarina, aqui no Paraná, lá de Brasília, de vários outros lugares. Agradecer que estiveram conosco, atenderam o chamado para nós estudarmos juntos, né? Essa doutrina que tanto nos ajuda, tanto nos consola, como foi o tema, né, da conferência, tanto nos dá esperança e consolação. Essa doutrina é maravilhosa. Pessoal, uma excelente semana para todos vocês. Eu vou pedir então para o Edivaldo, porque ele faça a nossa prece de encerramento. E com essa prece a gente já se despede e aguarda a todos no domingo que vem aqui nesse canal, nesse mesmo horário. Uma excelente semana a todos vocês, Edivaldo. Gratidão imensa de todas as casas do litoral a mais esse trabalho que tu vem trazer conosco, aí, compartilhando conosco, alegrando os nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a todos também. Então, que os benfeitores espirituais nos ajudem neste momento a transmitir ao nosso Pai o agradecimento por tudo que nós recebemos nesta noite. É uma gratidão enorme por tudo que aprendemos. Então, convido a todos para nos acompanhar neste momento, nesse instante, que estamos todos envolvidos nessa atmosfera de paz que o nosso Mestre Jesus, que o nosso Pai Criador nos envolve. Também nos envolvendo numa sintonia de amor com nossos familiares, nossos amigos espirituais,
nossos protetores espirituais, que tanto nos auxiliam em nossas vidas. Assim, então, dirigimos nossos pensamentos ao Senhor da vida, que é Deus. Desejamos agradecer esta oportunidade que nos foi oferecida, como tantas outras que nos são oferecidas diariamente em favor do nosso crescimento espiritual. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e a todos que estiveram conosco nesta noite. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estiveram vibrando junto neste momento, nesta noite, neste estudo. Mas ainda queremos rogar ao Pai Criador que auxilie a tantas almas desesperadas, tantos irmãozinhos equivocados em sua jornada evolutiva, que a todos eles possa chegar ao socorro de Deus. E que a paz, a luz, o perdão e o amor possam vir a ser a meta de todos nós, hoje e sempre. Que nós sempre tenhamos como meta se tornar espíritos melhores. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que nos ofereceu esta noite. Que assim seja.